Olá, para o Música com Propósito de hoje, eu vou trazer a menção de uma música da Katy Perry, chamada Firework. Eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa acompanhar o vídeo, porque pode ser que você tenha musicalmente, saiba qual música é, ou já tenha ouvido, mas nunca tenha prestado atenção, de repente, na essência da música, e o vídeo é muito lindo. Mas por que eu quero trazer essa música em específico? Bom, porque ela fala da nossa luz interna, né? E eu queria falar hoje sobre um assunto que é a questão do todos somos um. Sabe aquelas frases que a gente ouve e que em alguma parte da gente a gente até acredita nelas, mas que a gente não consegue ver a prática disso no nosso dia a dia integralmente e na vida das pessoas. Talvez porque o desafio seja mesmo vivenciar isso, né? Descobrir formas de vivenciar isso. E para isso eu vou trazer um conceito que ele é muito conhecido em um conhecimento filosófico, espiritual, chamado de sincronário da paz. Essa frase que tem lá no sincronário da paz é o In Lakesh. In Lakesh, ele traduzindo, ele quer dizer mais ou menos como eu sou um outro você, né? E você é um outro eu. E por que eu quero trazer esse conceito aqui? Como eu ser um outro você? Você já consegue isso na sua vida? Eu ainda não. Mas quando a gente para refletir sobre isso, uma palavra que me vem à mente quando eu penso nessa questão é a palavra aceitação. E que aceitação seria essa, né? É a aceitação das nossas sombras e também daquilo que a gente tem de melhor, porque às vezes a gente não reconhece isso. Certa vez eu ouvi a Mônica de Medeiros falando numa live, né? Trazendo essa discussão, né? De o quanto que nós, seres humanos, somos reativos, né? Se você parar para pensar em qualquer momento da sua vida onde isso aconteceu, você vai perceber, né, que tanto com você ou com outra pessoa que você se lembrar, a nossa tendência quando algo acontece nesse sentido da reatividade ou a gente foge ou a gente ataca o outro, né? Ou a gente usa máscaras, finge, mente e tudo mais. Eu acho que isso faz parte da gente viver esse em Lakesh, né? Porque se a gente for parar para pensar, isso que a gente vive hoje em dia, essa dificuldade de ser a gente mesmo, essa dificuldade de se entregar, de se abrir para o outro, de confiar, ele nada mais é do que o In Lakesh invertido, né? É o In Lakesh ao contrário, justamente aquilo que a gente precisa mudar, né? Nas nossas vidas para que nosso planeta se torne um planeta melhor de se viver, né? Porque em qualquer uma dessas situações em que a gente vive, você vai ver que é uma miscelânea delas, né? Em determinados momentos. A gente às vezes tem uma tendência mais para cá ou mais para lá, tipo. Mas às vezes você vai perceber uma tendência a se misturar, né? Essa questão de você ora estar fugindo, ora estar atacando por ter sido atacado, ora você estar na questão da máscara. E qual que é o problema disso? O problema disso é que acabamos vivendo uns entre os outros como se tivéssemos muros, levantássemos muros
uns com os outros, né? Onde a gente não consegue ser autêntico, onde a gente não consegue manifestar o que tem de bonito no nosso coração, sendo que todos têm, né? Quando você olha a música, eu sou aquela pessoa que eu olho, às vezes eu assisto um clipe, uma coisa, eu sou aquela que chora. Porque me emociona às vezes, né? E por que que emociona? Porque aquilo é uma verdade. Aquilo é algo que fala com a sua alma. Se você for observar, todo mundo, até as questões mais horríveis que acontecem na vida, se você pudesse falar com a alma daquela pessoa que está vivenciando ou que está tendo determinadas atitudes com relação àquilo que às vezes a gente julga vendo de fora, você vai perceber que na verdade a única coisa que aquela pessoa está querendo é ser feliz. É só isso que ela quer. E aqui quando a gente pensa em ter uma atitude diferente com relação a isso, não é muito bem uma atitude de perfeição, porque acredito que aqui na Terra não existe ninguém perfeito. A gente vai errar, vai continuar, até para poder aprender, né, a fazer diferente. Na verdade, não é que você está errando, é que você não sabe como fazer ainda. Então, aquilo que é chamado de erro nada mais é do que uma forma de você ir testando várias coisas, percebendo qual que serve, qual que não serve, e dentro disso você vai evoluindo e vai crescendo. Se fosse olhar de uma forma mais natural, seria isso, não seria um grande erro, né? Se a gente for parar para pensar. Porque se o Criador é perfeito e a gente é a imagem dele, então como que poderia haver essa imperfeição? E agora aqui voltando para aquela questão do Inlakesh, né? Se eu sou um outro você, eu sou um outro você naquilo que você tem de pior também. Já parou para pensar nisso? E você também é um outro eu naquilo que eu tenho de pior. Então, na verdade, somos espelhos uns para os outros, para que a gente possa ver coisas que a gente não enxergaria se não houvesse esse espelhamento, essa forma, ao mesmo tempo que estranha, mas ao mesmo tempo genial, né? Do Criador de fazer todo um grupo, todo um planeta evoluir dessa forma. Ou seja, se eu sou um outro você, eu sou um outro você também naquilo que eu critico em você, que eu aponto o dedo, que eu não gosto, que eu não suporto em você, né? Mas também nas coisas boas, também naquilo que eu vejo de bonito em você, de belo, de inteligente. E se a gente for também igualar aquela outra frase, né, de amar ao próximo como a si mesmo, como parte desse Inlakesh, né, porque eu acho que não é nada mais do que isso, é aprender a amar, né, aprender a amar incondicionalmente, como se diz, né, que eu faço nem ideia do que seja esse amar incondicionalmente. Você já parou para pensar? Como é amar incondicionalmente alguém que é tão diferente de você e ao mesmo tempo tão igual, né? Como que é você olhar e aceitar algo que às vezes você olha e fala isso é totalmente inadequado ou isso é feio demais, isso não é certo, que mais que a gente julga e critica? Eu faria dessa forma, que mais? Isso que é o certo, é por esse lado e não por aquele.
A grande coisa que fica dessa reflexão é como que eu te amo como se você fosse um outro eu, só que totalmente diferente de mim. Se eu não tô no seu corpo, se eu não vivi as suas histórias, se eu não vivi as suas dores, os seus amores, as suas dificuldades, o porquê delas. E talvez a gente vai pensar, né, como fazer isso? E provavelmente a gente vai voltar àquela mesma palavra do início, que é a aceitação, né? A aceitação de, mesmo não compreendendo aquela realidade tão diferente da minha, que tem anseios, essa necessidade, né, de se sentir bem, de estar bem e tudo mais, ao mesmo tempo que tão parecido comigo, mas ao mesmo tempo que é uma alma tão diferente da minha. E isso é natural, porque o Criador não faz ninguém igual, né? Todos somos uns diferentes dos outros nesse sentido. Então, para finalizar esse vídeo, finalizar o vídeo, mas não a discussão em si, a reflexão em si, que apenas começa aqui, né? Eu vou deixar uma frase pra gente pensar nela, pra gente refletir, que é assim: a gente precisa parar de olhar as diferenças do outro como uma ofensa pessoal às nossas próprias diferenças. Tudo pode conviver e ser até o contrário sob o nosso olhar, sem, no entanto, perder o direito, a bênção de existir.